Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, nós iremos ler do verso 7 até o verso de número 16. Mas antes da leitura, deixa eu apenas situar você. Este texto de 1 Reis, capítulo 17, do verso 7 ao verso 16, ele está dentro da história do grande profeta Elias. No último domingo nós começamos a ver sobre a vida de Elias. Elias, a Bíblia o chama de um homem como nós, no sentido de ser um homem da mesma natureza nossa, semelhante a nós nos mesmos sentimentos. E Elias foi um homem que viveu num tempo difícil demais. Durante o tempo de Elias, quem estava reinando era um dos piores reis que Israel tinha tido, que era Acabe. Acabe era casada com Jezabel, terrível mulher. Jezabel era de um outro povo e trouxe para dentro de Israel inúmeros ídolos. E um desses grandes ídolos foi Baal. Baal era considerado o deus da fertilidade, o deus da chuva. O Baal era aquele que os pagãos acreditavam que dava chuvas. E de repente o povo de Deus, o povo da aliança, o povo que tinha os 10 mandamentos, começou a adorar este tipo de Deus, o Deus de Baal. E muita coisa errada estava acontecendo nos dias de Elias. E Deus então levantou Elias para dizer para Acabe que durante 3 anos e 6 meses não haveria chuva sobre a face da terra. E é no meio disso tudo, de uma grande seca que vem sobre Israel por causa dos pecados do próprio povo de Deus, é que Elias é levado para um lugar chamado Querite. E em Querite ele desfrutava de uma fonte de água e ele desfrutava de comida. A comida quem trazia eram os corvos. E a água brotava de uma fonte da torrente, corria dessa torrente chamada Querite. E eu quero então ler com você hoje 1 Reis, capítulo 17, do verso 7 ao verso 16. Diz assim: Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, Deus, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas. Vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, teu Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Pai querido, esta mesma palavra que veio a Elias foi registrada a nós, ó Deus, e nós temos acesso a ela escrita nesta noite. Por isso clamamos pela ação do teu Santo Espírito, para que aquilo que está escrito possa se tornar vivo a nós, e o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, nessa noite eu quero olhar com você sobre o seguinte tema: quando a torrente seca, Deus continua cuidando de nós. Quando a torrente seca, Deus continua cuidando de nós. O verso 7 chama atenção para isso. O verso 7 diz: Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Essa informação era um tanto quanto que previsível, se você estivesse analisando a história toda de Elias. Elias tinha orado para que não chovesse. Deus enviou Elias para um lugar onde tinha água de forma natural. A água corria de uma torrente de forma natural. E sem chuva, mais cedo ou mais tarde, aquela torrente iria secar. E quando a torrente seca,
Como Deus vai cuidar daquele servo que durante tantos dias, eu não sei o tempo, a Bíblia não descreve o tempo, viveu na beira daquela torrente e comendo daquelas carnes que os corvos traziam. Como que Deus vai fazer agora que a torrente secou? E queridos, nós precisamos reconhecer que não é fácil viver dias em que a torrente está secando. Porque a torrente não seca de uma hora para outra. Este rio não acaba de uma hora para outra. Esse riacho que corria água depois foi se tornando cada vez menos. Um dia se tornou quase que uma poça lá escorrendo um pouquinho. Até que numa bela manhã não tinha nada mais. E com certeza durante o tempo em que essa água vai diminuindo, algumas dúvidas devem ter surgido na cabeça de Elias. Estranhamente Deus não respondeu. Estranhamente Deus não disse nada. Deus não descreveu para Elias o passo seguinte. E a pergunta que surge é: por que Deus permitiu que a torrente secasse? Quando eu e você estamos, por exemplo, em um emprego e nós estamos desfrutando aí e colhendo frutos do nosso trabalho, desfrutando das dádivas que vêm do Senhor através daquele trabalho, e de repente a gente começa a perceber uma crise econômica aqui, uma crise econômica aí, comentários aquilo outro, a empresa talvez vai ter que fazer alguns cortes, de repente um colega seu é demitido, um outro também é demitido, e aí as coisas começam a ficar apertado, de repente alguém da sua casa é demitido da outra empresa, e você começa dizendo: e se a minha torrente secar? E uma hora chega. Por que Deus permite que a torrente que tantas vezes sustentou o servo do Senhor seque? Não é por falta de poder, óbvio que não é. Arthur W. Pink, um estudioso, ele pontua algo interessante. Ele diz assim que Deus permite que a torrente seque para nos ensinar a confiar nele e não nas suas dádivas. Como regra geral, Deus não provê por muito tempo para o seu povo da mesma forma e pelos mesmos meios, a fim de que eles não descansem neles e fiquem na expectativa de ajuda desses meios. O que ele está dizendo é o seguinte: já reparou como é que Deus muda muito a forma de sustentar as nossas vidas? Quantos empregos, por exemplo, você já passou? Quantas situações da sua vida já se deram? Quantas vezes parecia que tinha secado algo? E de repente Deus faz diferente. Por que Deus faz isso? Porque Deus não quer que nós nos acomodemos em achar que o nosso sustento vem daquela fonte. Ele quer mostrar que o nosso sustento vem do Senhor sobre a fonte. Depois de tantos dias de Elias beber daquela água, Deus quer mostrar para Elias dizendo: Elias, quem sustenta você não é a torrente. Quem sustenta você sou eu. E é isso que eu vou mostrar. Por isso vou deixar a torrente secar. Quando a torrente seca, Deus continua cuidando de nós. Algumas lições. Primeiro, quando a torrente seca, Deus age. Olha aí o versículo 8. Então, esse então é extremamente importante. Então, depois que a torrente secou, então veio a palavra do Senhor. Percebe que Deus agiu depois que a torrente secou. Depois que não brotou mais água, depois que não tinha mais nada a correr, depois que chegou no fim do poço, Deus age. Muitas vezes você vai ver isso na sua história. Você não vai ver muito Deus agindo no meio do caminho. Você não vai muito saber qual é a próxima página. Mas quando secar, Deus age. Porque Deus havia ordenado Elias a estar naquele lugar. E quando a torrente secou, a palavra de Deus irradiou sobre Elias. A mesma palavra de Deus que veio a Elias, fazendo com que Elias fosse diante de Acabe e anunciasse, dizendo: não vai chover. A mesma palavra que depois disso veio a Elias, dizendo: esconde junto à torrente. É a mesma palavra que vem e diz: Elias, dispõe-te, vai a Sarepta. Percebe como é que eu e você precisamos entender que quando a torrente seca, Deus age guiando-nos através da sua palavra? É isso que nós precisamos entender. A forma de Deus guiar as nossas vidas não é outra senão a palavra de Deus. Eu e você hoje não ouvimos a voz de Deus como Elias ouviu, porque Elias era um profeta.
E Elias estava num momento da história da redenção bíblica. E a Bíblia descreve, por exemplo, que a lei e os profetas vigoraram até João. A Bíblia descreve em Hebreus dizendo que, havendo Deus outrora falado de muitas formas, de muitas maneiras, nos últimos dias nos falou pelo Filho, que é Jesus Cristo. Então a revelação perfeita de Deus é Jesus. E aí você não precisa mais de um profeta menor. Então você não precisa mais de uma voz que vem até você, se você tem a voz de Deus toda para você na Escritura. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Escritura. Quer saber o que Deus vai fazer na sua vida? Leia a Escritura. E você verá Deus guiando você, mesmo quando a torrente secou. E talvez você venha aqui nessa noite com essa crise na sua vida, de ver dia a dia a torrente secando. E se ela não secou ainda, eu quero dizer para você, confie em Deus. Aguarde o agir de Deus. E se ela já secou, esteja sensível ao próximo passo que Deus dará na sua história. É isso que Ele faz. Mas olha como que Deus age quando a torrente seca, guiando-nos através da sua palavra, mas utilizando os métodos mais estranhos para glorificar o nome dEle. Alguns métodos Deus tinha para poder sustentar Elias sem água. Um deles era brotar a água da rocha. Ele fez isso com Israel no deserto, lembra? Moisés apenas falou com a rocha e brotou água. Deus sustentou o povo dessa forma. Deus poderia fazer também. Deus poderia fazer com que Elias falasse a uma rocha e saísse água para ele beber. Deus poderia talvez nem mesmo permitir que aquela torrente secasse. Todos os dias, através de um milagre, aquela água nascesse de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Deus é Deus. Mas os métodos do Senhor são variados. Deus não age sempre da mesma forma. Deus não age sempre do mesmo jeito. Não é porque Deus fez água brotar para Israel no deserto, não é porque Deus fez água brotar para Sansão em uma caverna, que Deus vai fazer brotar, basta uma palavra de Elias. Não! Deus vai agir com outro método, para poder mostrar a glória dEle. Cuidado para você não querer Deus agindo num método que você quer. Às vezes a gente quer Deus agir, quando a nossa torrente secou, do jeito que nós queremos. Deus não está compromissado com o método que você quer. Deus está compromissado em manifestar a glória dEle nos métodos que Ele utiliza. E às vezes são métodos estranhos. Olha este método, por exemplo, que Ele vai fazer com Elias. Verso 9, vamos ler. Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Só para você entender o que está acontecendo. Sarepta é uma cidade que o nome, por exemplo, Sarepta, significa refinamento. É da onde vem a raiz de crisol ou cadinho, aquele lugar onde os metais eram derretidos. E o nome Sarepta significa isso, um lugar de purificação. Deus está dizendo para Elias, Elias, vai para Sarepta, que pertence a Sidom. Ele faz questão de dizer que pertence a Sidom. Por quê? Quem é o rei de Sidom? O pai de Jezabel. O pai daquela mulher que é esposa do rei de Israel, que trouxe o paganismo para dentro de Israel, que fez com que Israel adorasse Baal. Sarepta ficava na terra deles, não era dentro da terra prometida. Sarepta era o lugar onde os cultos a Baal era cada vez mais feito. Era de lá que brotava toda a idolatria que tinha dominado Israel. Era lá a terra natal da mulher que estava mandando matar os profetas de Israel. Deus tinha mandado Elias se esconder, e agora Deus está tirando Elias do esconderijo e colocando Elias no centro do lugar onde Baal é adorado, onde Jezabel passava férias. Não parece loucura isso? Parece que Deus está tirando Elias de não morrer de sede para morrer nas mãos de Jezabel. Olha como que o método de Deus cuidar dos seus servos é estranho. É estranho. Mas olha mais, essa cidade ficava em torno de 120 quilômetros pelo deserto. Naquele tempo, Elias já não era um personagem muito bem visto em Israel. E Elias teria que andar 120 quilômetros, de um período de seca. Falta chuva, falta água, falta comida em muitos lugares. E ele iria ver com os próprios olhos
as consequências da idolatria e aquilo pelo qual ele orou pedindo que não chovesse. E ele faz essa jornada para chegar numa cidade, Sidom, que pertence a Sidom. O nome dessa cidade é Sarepta, o palco do deus de Baal, a terra de Jezabel. De lá, Deus vai cuidar de Elias. Através de quem? Olha ali o versículo 9. Dispõe-te para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Deus diz que ordenou uma mulher viúva para alimentar Elias. Nós vivemos um período muito diferente dos nossos. Nos nossos, graças a Deus, existe todo um trabalho aí do INSS e tal, há uma assistência, às vezes não é tão boa assim, né, mas poderia ser melhor, mas há uma assistência. Hoje as viúvas são amparadas, há viúvas que passam aperto, mas há muitas viúvas ricas, né? Naquela época não era assim. A viúva estava desamparada de tudo. Tanto é que em Israel tinham inúmeras leis para tentar amenizar isso. Pessoas tinham que cuidar da viúva, pessoas tinham que deixar alimento quando colhesse. Deus está dizendo para Elias: Elias, vai, que eu ordenei uma mulher que é pobre para sustentar você, cara. Antes Elias era sustentado pelos corvos, e agora ele será sustentado por viúvas. Tem um estudioso que diz assim: viúva e corvo não eram tão confiáveis um quanto o outro. Com os corvos Deus estava usando os impuros, com as viúvas Deus estava mostrando que Ele usa os improváveis. E a grande questão é, quando a torrente seca, Deus fazer isso com o servo dele, você obedeceria? Se fosse com você isso? Se é esse o próximo projeto, é esse o cuidado de Deus? Deus poderia ter usado um homem que, lá na frente, o Obadias, por exemplo, ele vai ter cuidado de muitos profetas em Israel. Deus podia ter usado Obadias para cuidar de Elias. Deus podia usar gente da terra mais próxima aí para cuidar de Elias. Por que 120 quilômetros? Por que outra terra? Por que sair dos limites? Quantas vezes a sua pergunta, para você não se adequar à nova torrente que Deus está dando a você, é porque você não compreende, você acha absurdo, você acha que é pior do que o lugar que você está hoje. Em última instância, falta é fé. O que Deus está refinando em Elias é fé. Elias é o homem que vive pela palavra de Deus ou não? Se vive, dispõe-te e vai. Se eu e você vivemos guiados pela palavra de Deus, nós nos submetemos às torrentes que Deus abre quando aquela outra secou, independente da forma, independente do método, independente se é do nosso jeito, mas é de acordo com a palavra. Tem algumas ordens de Deus que são assustadoras para nós. Uma delas é: não andeis ansiosos com o dia do amanhã. Esta é uma ordem assustadora para nós. Como que a gente não vai andar ansioso se a gente vive num país inseguro, nós vivemos em uma crise econômica muito forte? Como não ser ansioso? É a ordem de Deus para você. É a mesma ordem que Ele deu a Elias. É estranho, mas é para você. Você segue ou você questiona? Mas olha as ordens de Deus para a sua família. Numa sociedade feminista como a nossa, Ele diz para as mulheres: sejam submissas ao seu próprio marido. Como você submissa? No mundo em que as mulheres ganham mais do que os homens, talvez, em um mundo em que as mulheres têm mais capacidade do que muitos homens, em um mundo em que as portas de emprego são abertas às mulheres. Não há nada de errado em mulher desfrutar de muitos benefícios da sociedade, mas a ordem de Deus dentro do lar continua sendo essa: mulher deve ser submissa ao marido. É absurdo, parece, é estranho, parece, mas essa é a forma de Deus sustentar o seu casamento. Mas vira para os maridos. Aos maridos, Deus diz assim: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, se sacrifique por ela, morra por ela. Como? Se o pastor disse que a mulher deve ser submissa, então eu pensei que eu deveria ficar meio que no meu trono reinando, e a mulher me servindo. Não, a ordem de Deus é dizer assim: marido, você morra todos os dias para você mesmo, para poder tornar sua esposa melhor.
para que você a apresente no último dia sem mácula, sem ruga. Ele está dizendo que você chegue e apresente a sua esposa melhor do que quando você casou, não fisicamente, mas emocionalmente. Pergunto para você, parece um pouco absurdo, porque você vai abrir mão dos seus próprios gostos pessoais? Você vai abrir mão dos seus direitos? Não, pastor, não dá. E aí então a sua torrente vai secar no seu casamento. E as portas se abrem e você não se adequa aos mandamentos do Senhor e continuará seca para sempre. Porque você não está se dispondo a ir onde Deus mandou você ir. Percebe como é que nós precisamos perceber que a voz de Deus, ela é direcionadora para nós. Mas a voz de Deus é desafiadora. Ela desafia você. Ela cobra de você uma atitude de fé naquele que falou. Nem sempre a voz de Deus é: Elias, fique tranquilo, vai brotar uma nova fonte de água. Não, anda 120 quilômetros, vai na cidade mais pagã, entra no meio daqueles lugares onde todos estão adorando Baal. Lá eu ordenei uma mulher viúva, e ela vai sustentar você. Mas é uma segunda lição nessa noite. A primeira lição é que quando a torrente seca, Deus age. A minha pergunta é se você ouve. Que Deus age, Ele age. Não há dúvida nenhuma quanto a isso. Às vezes Ele age do jeito que você não esperava, mas Ele age. Segunda lição, quando a torrente seca, Deus nos faz um canal de bênçãos para outros. Verso 10, então Elias, se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Ele está fazendo tudo o que Deus ordenou. Encontrou uma viúva, está dando tudo certo. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Olha a resposta desta mulher. Olha que triste situação que Elias encontra. Porém ela respondeu, vamos ler? Tão certo? Queridos, o cenário era pior do que Elias tinha ouvido ainda. Não é só uma viúva, é uma viúva que tem nada mesmo, não tem só para aquele dia. Olha que a torrente de Elias secou e a torrente daquela viúva também secou, e secaram no mesmo dia, e Deus está unindo os dois. E Elias se depara com uma das situações mais tristes, e ele precisa ser bênção na vida daquela mulher. Na verdade, Deus não apenas ordenou que essa viúva sustentasse Elias, Deus também ordenou que Elias abençoasse esta viúva. Quando a sua torrente seca, você percebe que talvez Deus quer usar este momento para você ser bênção na vida de outros? Às vezes a gente perde isso de vista. Às vezes a gente está pensando só na gente. Que triste é andar 120 quilômetros e chegar lá e não ter ninguém para dar comida. Mas é um lugar que Deus vai fazer com que Elias abençoe outros. Lá em Querite, Elias só era beneficiado. Lá em Querite, ele bebia da água e comia das comidas que os corvos traziam. Em Sarepta, ele vai ser o canal de bênção na vida de outros. Talvez o que você precisa é sair daqui pensando: como que eu posso abençoar alguém? Há outras pessoas que estão com as suas torrentes secando também. E Deus quer levar você até eles, para que você seja um canal de bênção, a fluir bênção para aqueles relacionamentos. E olha que triste situação dessa mulher. Essa mulher nem é do povo de Deus. Se você perceber, a mulher responde no verso 12, dizendo: tão certo como vive o Senhor, tudo em maiúsculo, Yahvé, teu Deus. Ela não diz: como tão certo como vive Yahvé, o meu Deus. Não, é o teu Deus. Deus levou Elias para uma mulher que nem é do povo de Deus, que nem crê no Deus dele, que nem diz que é o nosso Deus. Que porta que Deus está abrindo para Elias ser sustentado por uma mulher que nem é do povo de Deus.
Elias precisa ser uma bênção. Essa mulher está perdida. Essa mulher nunca pode dizer que o Deus dela é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ela não pode dizer que o Deus dela é o Deus da aliança. Não, ela diz, o teu Deus, cara. Tão certo como o teu Deus vive, eu não tenho nada nessa casa. Essa é uma mulher que só tinha alimento para um dia. Ela diz, eu vou cozinhar um pouquinho de farinha que eu tenho, um pouquinho de azeite, vou cozinhar e vou comer com o meu filho e nós vamos morrer. Essa é uma mulher que não tem esperança de vida. Essa é uma mulher que não tem mais expectativa. E lembra, também na casa dela as coisas foram diminuindo aos poucos. O texto vai descrever que essa mulher, mais para frente, em outro episódio, ela tinha uma casa que tinha 2 andares. Isso aponta que no passado essa mulher tinha riqueza. Depois que ela ficou viúva, as coisas começaram a dificultar. E ela foi perdendo coisas. E com a seca que rodou no mundo, ela não tinha mais com o que comer. A torrente dela também foi secando dia após dia. E ela não ouviu uma voz de Deus. Mas ela está diante do homem de Deus. Deus levou Elias para cuidar da vida dessa mulher que não tem mais esperança de nada. Quantas pessoas que você vive que já não tem mais esperança? E Deus talvez está levando você para ser uma bênção lá, mesmo que a sua torrente está seca, mesmo que você já não tem mais nada, mesmo que você esperava era ajuda. Deus quer que você seja um canal de bênção. Quando se depara com uma situação como esta, Elias tinha algumas opções. Uma delas é dizer o seguinte, eu acho que eu errei de viúva. Não é essa, deve ter outras. Então vá em paz, coma e morra tranquilo, você e seu filho, vou aguardar uma outra viúva. É uma opção. Uma outra opção é Elias dizer assim, Satanás é sujo mesmo, né? Olha Satanás agindo. Isso é coisa do maligno. Elias tinha a opção de dizer, Deus está de brincadeira comigo. Mas se você quer ser bênção na vida de alguém, você precisa confiar irrestritamente na palavra de Deus. Qual foi a palavra que Deus deu a Elias lá em Querite? E eu ordenei que uma viúva te sustente. O mesmo Deus que ordenou um corvo e o corvo levou comida, é o Deus que ordenou uma viúva e a viúva tem que sustentar. E Elias confia nisso. E Elias vira para aquela mulher que diz que só tinha comida para ela, para o filho, que eles iriam morrer. Elias diz assim, não temas, vai lá, faça o que você disse, mas primeiro faça um bolo para mim. E traz o bolo. E eu garanto para você que da tua botija não vai faltar o azeite e nem vai faltar a farinha. Alguém que tem que crer na palavra de Deus para dizer isso. Alguém que está pegado à palavra mais do que à circunstância. Porque a circunstância não aponta para isso. Mas Deus vai mentir? Deus não disse que ordenou que uma viúva sustentasse Elias, que Elias ficasse lá durante muitos dias. Então Elias diz, é assim que vai ser. A confiança irrestrita na palavra de Deus é um meio para abençoarmos as pessoas. Muitas vezes a gente fica impactado com as pessoas e com os dramas que as pessoas passam, e são inúmeros os dramas. Basta você conviver aí fora, você vai ver gente com vida destruída em todas as áreas. E às vezes a gente é tentado a querer ajudar essas pessoas com princípios que não são bíblicos, com princípios da sociedade, com coisas da cabeça, e achar é coisa difícil demais. Talvez se fôssemos um de nós teríamos dito, vamos fazer o seguinte, vamos sair aqui, vamos tentar achar alguma coisinha para você comer também, pelo menos mais um dia. Não, a gente tem que ajudar baseado na palavra de Deus, com os princípios bíblicos, goste a pessoa ou não. Dizer para aquela mulher, faça primeiro para mim, parece até egoísmo. Parece até alguém insensível. Mas qual que é a ordem? Eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Então ela precisa me sustentar para que seja bênção. Isso é apego irrestrito à palavra de Deus. É o que Deus diz para Josué, na lei do Senhor não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Está cheio de gente que precisam ser ajudados. Mas está cheio de gente que não está disposto a seguir de forma irrestrita a palavra de Deus. E não cabe a você mudar isso. Cabe a você ficar pegado à palavra. E
critério para a mulher é o mesmo. Ela precisa me sustentar. Se ela me sustentar, vai jorrar azeite, vai jorrar farinha na sua casa. Se você não fizer primeiro para mim, não haverá nada para se alimentar. Quando a torrente seca, Deus nos faz um canal de bênçãos para outros. A triste situação que Elias encontra, a confiança irrestrita na palavra de Deus é um meio para abençoarmos pessoas, e a fé é o instrumento para se apropriar das dádivas do Senhor. Olha aí comigo o versículo de número 15. Minha pergunta é: o que você faria se você estivesse na pele desta mulher? E muda a situação agora, você não é o Elias, você é a mulher. Essa mulher não crê em Deus de Israel, como Deus dela, ela crê no Baal. Ela está passando por seca, está tendo sem nada, surge um homem que ela nunca viu, e este homem diz para ela: vai lá e faz, porque o Deus de Israel vai cuidar de você. Não é Baal, é o Deus de Israel. Versículo de número 15. Lembra que o que ele está pedindo não é o que está sobrando, o que ele está pedindo não é algo periférico, é o prato, é a coisa que é a comida dela e do filho dela para aquele dia, não há mais nada. Mas olha o versículo 15, foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Ela fez segundo a palavra de Elias. E a palavra de Elias é a palavra de Deus. Ela fez segundo a palavra de Deus. Isso é fé. O meio, o instrumento para você se apropriar das bênçãos de Deus é através da fé. Porque Deus não disse assim para essa mulher: deixa eu multiplicar primeiro. Elias não disse: vou multiplicar, e aí você pega e faz. Não, ele diz: faz, tira do que tem, e nunca vai faltar. E quando ela meteu a mão lá para fazer o bolo, e tirou, e diminuiu. E ela começa a fazer o bolo. Quando ela leva o bolo, volta, tem mais. Isso é fé. Agir sem estar vendo. E a fé é um meio, um instrumento para nós nos apropriarmos das bênçãos de Deus. Deus nos dá inúmeras bênçãos. E como que a gente se apropria delas? Pela fé. Crendo nas coisas que o Senhor disse, obedecendo a palavra do Senhor. Você não está encantado com essa mulher? Que fé é essa? Que mulher que crê? Talvez você esteja encantado com ela. Talvez você diz: pastor, é difícil demais fazer o que essa mulher fez. Mas eu gostaria que você se encantasse não pela mulher, porque a fé desta mulher não foi produzida por ela. Gostaria que você encantasse com o Deus que deu a fé para esta mulher. Sabe por que foi Deus quem deu a fé? Porque olha o versículo de número 8 de novo, versículo 9. Olha o começo dessa história toda. Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali. Vamos ler agora? Onde Deus ordenou a mulher viúva. Deus ordenou não falando a ela. Deus ordenou mexendo no coração daquela mulher. Queridos, não é da mulher a fé de dar a única coisa que ela tem, a coisa do filho dela para comer, não é dela. É uma fé que Deus ordenou no coração dela. Uma mulher pagã que adorava Baal, de repente tem fé num Deus de Israel, porque Deus ordenou o coração dela. Esse é o Deus que você serve, o Deus que ordena as coisas, o Deus que toca no coração. A Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos de Deus, e segundo a sua vontade ele inclina. É Deus quem toca naquele coração daquela mulher. Sabe o que a Bíblia diz? Efésios capítulo 2, vou pedir que projete, não precisa abrir não, o pessoal vai projetar da projeção. Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2:8. Eu acho que vai ter que abrir mesmo. Efésios 2:8. Efésios 2:8. Vamos abrir então. Abre aí Efésios 2:8, enquanto que eles se localizam. Efésios 2:8. Não, precisa mais não, acharam. Olha lá, Efésios 2:8. Vamos ler? Por quê?
isto não vem de vós, é dom de Deus. Percebe que a fé não vem de vós? A fé da mulher não veio dela, a fé é dom de Deus. Olha Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Tito 1:1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, que é dos eleitos de Deus. A fé não é de todos, a fé é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Viu que a fé vem de Deus, é dom de Deus, a fé é dos eleitos de Deus. Deus ordenou aquela mulher, por isso que ela teve fé no coração, e ela faz isso. Olha o que Jesus vai dizer sobre essa história de Elias. Olha Lucas capítulo 4. Olha Jesus contando dessa história. Na verdade vos digo que, vamos ler? Que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. Só um minuto, olha o que você leu. Havia muitas viúvas lá na terra de Israel. Havia muitas mulheres que tinham comida só para mais um dia também. Havia muitas mulheres que estavam com necessidade. E Deus tira Elias de Israel e leva ele a 120 quilômetros para encontrar com aquela mulher, para mudar a vida daquela mulher. Verso seguinte, 25, verso 26, por gentileza. E nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Percebe? Por que é que aquela mulher faz aquilo que ela fez de dar a única coisa que ela tinha nas mãos para Elias? Porque Deus tinha ordenado no coração dela. Queridos, esse é o Deus que você vai conviver com Ele, goste dele ou não. Ele é o Deus que vai mudar corações de pessoas para sustentar você. Ele fez isso com Ciro para que Israel fosse liberto. E Ele vai mudar corações de pessoas para que pessoas tenham fé em Deus, como essa viúva teve. Essa viúva teve a vida mudada e transformada. Olha o versículo de número 16. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Não houve 2 botijas de azeite, não houve vários sacos de mantimento, não houve coisas para a semana toda. Não foi assim. Foi sempre a comida de um dia. Tira a comida de um dia e Deus coloca de novo. Tira a comida de um dia e Deus coloca de novo. Lembra da oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. É isso que Deus ensinou a mulher. Muitos anos antes de ensinar a oração do Pai Nosso, Ele ensinou aquela mulher dizendo: o pão nosso de cada dia, Deus dá. É isso que Deus ensinou Elias: o pão nosso de cada dia, Deus dá. É isso que Deus quer ensinar você. Ele cuidará daquilo que você realmente precisa. Quando a gente olha para essa história toda de Elias, nós percebemos como Deus foi glorificado nisso tudo. Percebe por que não saiu uma água de uma rocha? Era muito pouco. Se Deus podia destronar Baal na terra dele, a conversão dessa mulher lá na terra de Baal é um sinal dizendo assim: essa mulher que serviu Baal durante tanto tempo, o Deus dela deixou com que ela fosse morrer de fome, não tinha mais esperança nenhuma, mas o Deus de Israel sustenta ela todos os dias. Levando Elias lá para Sarepta, Deus está humilhando Jezabel, escondendo o profeta do Senhor na terra dela. Deus está dizendo que Ele é Deus não de apenas de Israel, mas além das fronteiras físicas de Israel. Deus está mandando seca lá onde Baal era cultuado. Está dizendo: ei, eu sustento quem eu quero, e quem eu não quero vai morrer de fome. Deus é o Deus grandioso dessa história. O grandioso dessa história não é Elias, o grandioso dessa história não é a mulher, o grandioso é Deus, que ordenou o método mais estranho para sustentar Elias, para que o nome dele fosse glorificado. Anos depois, Elias veio a este mundo, em uma cena
linda das Escrituras, enigmática, registrado no Evangelho de Mateus. Quando Jesus é levado a um monte, chamado Monte da Transfiguração. Lá Jesus se torna em glória, e diante de Jesus tem Elias, este que estava aqui, e tem Moisés, o representante da lei. E no meio daquelas coisas lindas, Pedro diz assim: vamos fazer 3 tendas, uma para Elias, outra para Moisés e outra para Jesus. E o texto diz que Pedro não sabia o que dizia. Por quê? Porque Pedro estava tão admirado com quem era Elias e de ver Elias, que ele estava igualando Elias e Jesus. E aí uma voz do céu, a mesma voz que dizia para Elias: vai para cá, e Elias ia, vai para lá, e Elias ia. A voz vem para Pedro e diz: Pedro, este Jesus é o meu filho amado, a ele ouvi, não é a Elias. Percebe que existe alguém maior do que Elias, porque alguém que foi enviado não a andar 120 quilômetros, mas alguém que foi enviado a este mundo, para sofrer inúmeras coisas, para que ele pudesse tocar no coração daqueles que Deus já tinha ordenado que iria crer. Sabe quem eram essas pessoas que viviam no meio desses ídolos? Eu e você. E Jesus foi enviado ao nosso encontro para ser um canal de bênção para nós, para que Ele nos sustentasse, porque nós estávamos sim para morrer, não de uma morte física, mas da morte espiritual. E Ele nos deu um pão, não um pão físico, mas Ele nos deu o próprio corpo, que Ele diz que é o pão vivo que desce do céu. E dele você pode comer todos os dias para ter a sua fé nutrida. É esse Jesus. É esse Jesus que sustenta a nossa fé. É esse Jesus que está vivo. E é esse Jesus que nessa noite pode ser um canal de bênção para você. E pode alimentar você. Nós vimos 2 lições nessa noite. Nós vimos o seguinte tema: quando a torrente seca, Deus continua cuidando de nós. Primeira lição: quando a torrente seca, Deus age. Como que Ele age? Guiando através da sua palavra e utilizando os métodos mais estranhos para glorificar o seu nome. Segunda lição: quando a torrente seca, Deus nos faz um canal de bênçãos para outros. Há pessoas que precisam ser abençoadas quando a sua torrente está seca. E Deus quer usar você para abençoar estas pessoas, como Ele usou Elias. Vamos orar? Deus, o Senhor conhece a vida de cada um aqui presente. O Senhor conhece, ó Deus, como está a fonte destas pessoas. O Senhor conhece as angústias que têm passado no coração delas ao ver dia a dia, talvez a torrente secando. Pedimos, ó Pai, que o Senhor alimente a fé delas, que elas vejam nisso tudo a boa mão do Senhor, e que elas creiam de que o Senhor, quando a fonte secar, terá um projeto para elas. Deus, nos dê a graça de sermos submissos à Tua voz. Tua voz é desafiadora. Tua voz é luz em trevas. A Tua voz é altaneira, a Tua voz é gloriosa. Mas a Tua voz vem na contramão do que nós temos ouvido do mundo. Nos dê, ó Deus, coragem de crermos de que o Senhor vai nos sustentar no método do Senhor e não nos nossos. No caminho do Senhor e não nos nossos. Por isso, ó Deus, visite aquelas pessoas que têm aberto mão de crer no método irrestrito da Tua palavra, para se apegar às coisas deste mundo. Coloque no coração delas, ó Deus, a disposição de obedecer somente a Ti e de esperar somente do Senhor o socorro para os tempos de aflição. Obrigado, ó Deus, porque nós estamos orando a um Deus que faz isso, a um Deus que ordena no coração das pessoas. Um Deus que muda o coração. Um Deus que é capaz de tirar o coração mais duro, o coração de pedra, e colocar um coração de carne. Um Deus que é capaz de implantar vida, porque nós somos exemplos disso. O Senhor fez isso conosco. O Senhor nos fez enxergar a beleza do Teu Evangelho. Obrigado, ó Deus, porque assim como nos dias de Elias tinha tantas outras viúvas, no nosso tempo tinha tantas outras pessoas. E o Senhor nos escolheu. O Senhor brotou fé no nosso coração. Isso é mistério do Senhor. Isso nos leva apenas a sermos gratos a Ti.
Obrigado porque dentre os métodos mais misteriosos, o Senhor enviou o teu Filho. Que mistério! Mistério que os anjos perscrutavam. Mistérios que os profetas do Antigo Testamento apenas pontuavam e não entendiam totalmente. Mistério que se tornou plenamente revelado quando o teu amado foi pregado numa cruz do Calvário, para que do sangue dele jorrasse vida para nós, para que do sangue dele jorrasse redenção para nós, para que da carne dele gerasse um pão vivo do céu, que nos alimenta hoje. Obrigado porque este Deus está dentro de nós, na pessoa bendita do Espírito Santo. E este Deus é que nos guiará e nos conduzirá por este mundo mau, mas apegado ao Senhor, o Deus trino bendito, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é no nome de Jesus, o nosso Redentor, que nós oramos. Amém.